Você já teve a sensação de que pensa, analisa, pede opinião e mesmo assim, lá na frente, você percebe que fez escolhas que te afastaram daquilo que você queria? No trabalho, nos relacionamentos, na vida. E o mais curioso é que quando isso acontece, a gente costuma se culpar. Ah, eu devia ter pensado melhor. Ah, eu fui emocional demais. Eu confiei demais. Mas depois de tantos anos analisando mapas numerológicos, eu percebo uma coisa muito clara. A maioria das pessoas não decidem errado. Ela decide sem se conhecer. E é isso que faz com que os erros se repitam, mesmo quando o cenário muda. Por que nós decidimos mal, mesmo sendo pessoas inteligentes? Nós aprendemos a decidir usando a lógica, a informação, a opinião de quem confiamos, medo de errar, mas quase ninguém aprende a decidir considerando o próprio funcionamento, mas o próprio funcionamento emocional e a forma como ela reage sob pressão, o padrão de comportamento, o momento de vida. Sem esse entendimento, a pessoa até muda de emprego, muda de parceiro, muda de plano, mas o padrão se repete. E é exatamente isso que aparece com muita clareza em um mapa numerológico. É muito importante esclarecer uma coisa: numerologia não é adivinhação, não é previsão mágica. Ela não tira a sua liberdade. Quando eu analiso um mapa, eu não digo o que a pessoa deve fazer. Eu mostro como ela pensa e como ela sente, como ela reage, onde ela se sabota e onde ela tem clareza natural para decidir. O mapa não decide por você, ele organiza o seu processo de decisão. Isso muda completamente a forma como você escolhe, seja no trabalho, até que no trabalho, por exemplo, muita gente acha que o problema está no chefe, na empresa, no mercado. Mas a maioria das vezes o que o mapa mostra é um conflito entre quem a pessoa é e o papel que ela ocupa. Então, por exemplo, pessoas mais mentais tomam decisões rápidas, gostam de autonomia, confiam muito na própria visão. E quando isso aparece no mapa, também aparece o risco. Ela atropela etapas, ela não percebe o tempo, ela quer carregar tudo sozinha. Então, com o mapa, com o conhecimento do mapa, ela entende onde ela precisa equilibrar. São pessoas mais práticas, mas elas precisam de segurança para decidir. Elas gostam de ver o resultado. Agora, o mapa mostra também quando a pessoa adia decisões importantes, quando ela permanece em trabalhos que já não fazem mais sentido. Ela confunde prudência com medo. Quando ela entende isso, para de se culpar e começa a agir com consciência. Pessoas emocionais decidem pensando nos outros, pensando nas pessoas, no clima, na aprovação. E o mapa mostra claramente quando a pessoa aceita menos daquilo que ela merece. Ela se sobrecarrega, ela se anula profissionalmente. E quando isso fica visível, decisões começam a mudar. Em relacionamento, quase ninguém decide com clareza. Nós decidimos com carência, com medo de ficar sozinhos, com expectativa de que o outro mude. E o mapa revela padrões muito profundos. Então, pessoas que insistem em relações desequilibradas, pessoas que fogem quando começa a dar certo,
Pessoas que confundem amor com responsabilidade. E quando a pessoa vê isso no mapa, algo muito importante acontece. Ela para de se culpar e começa a se responsabilizar de uma forma madura. Isso muda decisões, como, por exemplo, continuar ou encerrar, insistir ou soltar, se calar ou se posicionar. Existe um outro ponto fundamental que a numerologia revela: o tempo de vida. Tem decisões que não dão certo, não porque são ruins, mas porque foram tomadas fora do momento certo. O mapa mostra fases de ação, de espera, de encerramento, de preparação. E sem esse entendimento, a pessoa insiste e às vezes as coisas não dão certo. Agora, com esse entendimento, ela respeita o processo e decidir no tempo certo economiza sofrimento. Quando você não se conhece, você decide no escuro. Quando você se conhece, você erra menos, se cobra menos, repete menos padrões, escolhe com mais clareza. O mapa não resolve a sua vida, ele organiza você. E quando você está organizado por dentro, as decisões externas fluem melhor. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Ou talvez você esteja cansada de olhar para trás e pensar: por que isso aconteceu comigo de novo? A pergunta não é eu decidi certo ou decidi errado. A pergunta é: eu decidi alinhado com quem eu sou e com o meu momento de vida? O mapa numerológico não tira a sua liberdade. Ele tira o peso da dúvida. Ele te faz decidir com consciência. É sempre melhor do que decidir no escuro. Quando você se entende, a vida não fica perfeita, mas fica mais clara. E se esse tema fez sentido para você, é porque em algum nível você sente que precisa se conhecer melhor antes de tomar as próximas decisões. E isso já é um ótimo começo.